Mazé Torquato Chotil encontra Sandra Mora. Boa tarde. Boa tarde daqui da França. Agradeço a Mazé de estar aqui comigo nesse encontro para poder, apresentar o meu primeiro livro publicado, que é Reobaldo e Macabeia, que nós vamos, eu falo dele depois. E para começar, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou brasileira, me chamo Sandra Mafra Mora, brasileira mineira da Zona da Mata. Deixei o Brasil muitos anos atrás, deixei ainda na minha juventude. Bom, todo mundo tem muita história quando vai para fora, né? Eu saí com a faculdade ainda não terminada de letras, não concluída, e vim para Paris. Aí minha vida foi se estabelecendo aqui. Encontrei o pai do meu filho na época e terminei meus estudos aqui e acabei fazendo letras e ciência da educação, que eu formei em Nanterre, numa licenciatura, e logo depois não continuei porque eu precisei de trabalhar. Aí encontrei, meu emprego junto ao Consulado Geral do Brasil em Paris, e de lá fiquei até tornar-me funcionária, e hoje eu sou uma funcionária aposentada do Ministério das Relações Exteriores. Mas você não é só escritora, você tem muitas artes, né? No teu, como diz, Bom, arcos aqui na bom, França. Você faz um monte de colagem. Vou dizer assim a minha trajetória, porque enquanto eu realizava esse trabalho, de funcionarismo, funcionária, eu também fui a bailarina, né? Tem funcionária e a bailarina, sempre no meio, sempre fazendo ateliê, sempre participando de projetos em todo campo artístico. Que seja dança, que seja musical, música, que seja poesia, que seja pintura, colagem. Eu sempre me apaixonei por isso tudo. E realizo, sempre realizei algumas exposições aqui em Paris, de colagem e pintura. No Brasil também já fiz uma. Tenho vários, quadros, coisas assim. E poesias, eu sempre escrevi. Desde pequena, eu lembro que o primeiro livro que eu li, eu estava doente, eu estava em cama, acamada, eu era jovem ainda, com 14 anos, meu pai tinha uma biblioteca, eu peguei o Raquel de Queiroz para ler. E eu estava na época com uma hepatite A, e aí eu fui começando, porque eu tinha que ficar muito tempo de cama, eu fui começando a me entrosar com a leitura. E foi para Lígia Fagundes Telles, foi Luz Cardoso, e foi indo, foi fundo, como a gente fala em Minas Gerais, até chegar esses dois para mim gênios da literatura brasileira, a quem eu devo todo o mérito de minha publicação, que é a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. E até a escrita desse conto, Macabeia e Reobaldo e Macabeia. Eu estava lendo, evidentemente, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu aconselho a todos, e O Grande Sertão Veredas, relendo, aliás, porque é um livro muito difícil, muito substancioso. E quando eu me deparei com esses dois personagens magníficos e tão constituídos, tão já prontos, tão cheios de personalidade e substância, mesmo dentro da Macabeia, completamente sem personalidade, porque ela foi caracterizada assim, aquilo foi me tomando. Eu fiquei com os dois, eu fiquei vivendo realmente muito tempo com os dois. A Clarissa ficou muito perto de mim, tanto que ficou que eu roteirizei um espetáculo dela aqui em Paris, que ia se apresentar na Embaixada do Brasil, que era um espetáculo musicado, teatralizado, uma leitura de trechos da obra dela. Mas enfim, com a Covid não pudemos apresentar esse espetáculo na Embaixada, mas acabamos apresentando esse espetáculo com dois músicos brasileiros e com a mise-en-scène da Xuca Toledo, que é uma atriz brasileira, e ficamos aqui em algumas salas em Paris, conhecidas. E nisso eu já estava imbuída com esses dois, quando me veio esses dois personagens, chegaram até mim. Eu vou dizer a verdade que não foi eu que cheguei, não. Então o gênio dos autores é que os personagens sejam tão vivos que eles existam por si só. Então o Reobaldo existia por ele mesmo e a Macabeia também. E aquilo foi me matutando.
como é que essa Macabeia, sobretudo ela, porque muito, né, um ponto de encontro muito comum entre ela e a mulher, né, eu como mulher, e essa Macabeia, que é uma mulher completamente submissa, inferior ao, né, a toda a sociedade, ao homem, se sentindo pisada e ignorante, e sendo tratada de boba, e porque era assim que ela foi construída, numa linguagem muito política, até para mostrar a posição da mulher e denotar também a questão social e econômica do Nordeste do Brasil, sobretudo sertão. E essa mulher ela tem um destino trágico, ela morre. E o namorado dela pisa em cima dela, assim, quase escarra em cima dela. E aquilo foi me tomando não só uma vontade de liberá-la, mas eu tive também uma vontade de dar voz, porque é o gênio da Clarice de apresentar esse personagem completamente humilhado, vazio e cheio ao mesmo tempo. Foi isso que eu vi. Porque na inferioridade dela, ela tinha uma superioridade. E isso eu pude muito ver no filme da Susana Amaral, que aconselho também a ver, que ainda está, ele já foi remixado, com uma atriz fantástica, a Roxana, eu acho que ela chama, esqueci o nome da atriz brasileira, muito boa. E foi mostrando essa personalidade saindo ali, esse querer dela, mesmo dentro da humilhação que ela mantinha os seus desejos. Ela não se vendia por aquilo tudo. Eu falei, não, tem que haver um encontro, um outro destino, e eu ousei, então, a criar um outro destino para essa Macabeia. E aí, então, o personagem chegou e você depois imagina o Riobaldo, né? Para contracenar com ela. Muito interessante, porque quando surgiu essa necessidade de transformar nessa Macabeia, tinha que haver uma alquimia. E com quem? Como? Como isso ia acontecer? Foi aí que o Riobaldo apareceu. Muito forte, porque também era uma paixão minha esse sujeito, né, do sertão, bruto, agreste, selvagem. Como é que ele era delicado, como esse homem era, esse personagem filósofo, para mim é um grande filósofo, Riobaldo, delicado, com cuidado com ele, com a vida, com as coisas, e dentro daquele sertão, né, que a gente conhece, né, aquele Cafarnaum lá, nosso. E isso tudo eu falei, bom, vai ser com ele. E nisso os dois apareceram. Mas o diálogo veio assim, ó, nasceu, eu falei, foi de parto fácil. Esse primeiro foi um parto muito fácil. Foi dentro da minha casa, dos meus afazeres, não teve fórceps, não teve doula, não teve nada. Ele nasceu, foi assim, ó, escorrendo. É um livro curto também, né? São contos, novelas, né? Histórias bem curtas. E foi através, né, por meio do Riobaldo, vamos dizer assim, que a Macabeia se transforma e o destino dela muda. E também através do circo, que eu não vou falar mais, porque quem, né, for ler o livro, é um elemento que aparece lá no sertão, na praça onde eles estão, e onde tudo acontece. E nada mais simbólico e mágico do que um circo, né, onde tudo pode acontecer. Bom, então quando a Macabeia encontra esse Riobaldo, né, no meu imaginário, aí eu me perguntei, mas como eu vou fazer isso aí, gente? Como é que eu vou usar a pegar dois personagens que existem e criar um texto? Isso existe? Aí eu, por coincidência, né, que na vida nada vem por coincidência, eu fui presenteada de um amigo com esse livro aqui, ó, que é do Margelino, que chama-se Camelo Daouda, tá? Que fez esse livro, Meursault contre Enquête, que Meursault é o nome do personagem do Camus, e contre Enquête é contra a investigação. Eu fui ler, por um acaso, a ideia estava da minha história estava ainda em stand-by, eu fui ler e eu achei genial a ideia, porque ele justamente, eu tive que reler o Camus, ele pega o personagem Meursault do Camus, e que é morto por um árabe, é tudo em torno de um árabe que não tem nome no romance, é o árabe, o tempo todo. E ele reescreve esse livro, entendeu? Ele é o irmão do árabe.
Então eu achei genial a ideia, ele vai dar uma história para esse árabe, ele vai dar uma origem para esse árabe. Esse árabe aí que não tem nome, ele tem nome, viu? Aí ele conta, ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem uma mãe, ele tem uma família, o que aconteceu com ele até ele chegar, entendeu? Nesse final aí, e desse assassinato. Então, isso eu achei genial, essa ideia. Então foi um pastiche, né? Uma miscelânea disso, e com a inspiração dos dois personagens, nasceu o Reobaldo e Macabeia, e realmente a editora Cotter, né? Ela se apaixonou pela ideia, e foi assim, por um acaso, eu enviei para a primeira editora e eles disseram sim.